Olá, damos sequência à Lei Complementar número 662, de 28 de novembro de 2007. Agora vamos falar um pouco sobre a promoção vertical. Vamos acessar aqui o artigo, a partir do artigo 74 aqui, né, da promoção vertical. Então está escrito assim: promoção vertical é a passagem do artigo 74 em diante, né? Promoção vertical é a passagem do servidor estável, integrante das classes de professor e coordenador pedagógico, para a faixa imediatamente superior dentro da carreira. Observados: 1. O interstício de 6 anos entre as faixas e os percentuais previstos nos anexos 1. 2. Obtenção de no mínimo 7 pontos na média das avaliações ocorridas no interstício. 3. A apresentação das titulações estabelecidas no artigo 62. Não alcançadas a pontuação mínima prevista no inciso 2º, a média será calculada por ocasião da avaliação subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no interstício e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima necessária para obter a pontuação. Na hipótese do inciso 1º, será iniciada a contagem de novo interstício no mês imediatamente subsequente àquela em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a promoção. Após a conclusão do curso, preenchidos os requisitos previstos no incisos 1, 2, 3 do caput no artigo 74b, o servidor deverá apresentar cópia do título juntamente com a original à Comissão Permanente de Avaliação Funcional, de que trata o artigo 33 da Lei Complementar 661, de 28 de novembro de 2007, para autenticação e instrução do processo de promoção. O título original será devolvido ao servidor e o respectivo curso registrado em sua ficha funcional. Artigo 74-A. Para fins da primeira promoção vertical, o servidor integrante do grupo ocupacional especialista que ingressar no serviço público municipal e iniciar curso de pós-graduação a partir da data de vigência desta lei, poderá apresentar o título após a aquisição da estabilidade e obter o benefício no mês subsequente à data de requerimento, observando o disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 74 e no artigo 75. Parágrafo único. As avaliações especiais de desempenho realizadas durante o período de estágio probatório serão consideradas para apuração da média de que trata o inciso 2º do artigo 74. Artigo 74b. Somente será considerado, para efeito da promoção vertical, o título de pós-graduação cuja afinidade com o cargo de carreira ocupado seja previamente apreciada e aprovada pelo secretário municipal da Educação, ouvida a Comissão Permanente de Avaliação Funcional. Para fins de apreciação e aprovação prévias de afinidade a que se refere o caput, o servidor deverá encaminhar requerimento ao secretário municipal da Educação precedentemente ao início do curso, acompanhado da grade curricular. Do indeferimento do requerimento, caberá pedido de reconsideração para a autoridade indicada no inciso 1º, no prazo de 5 dias úteis, contado da ciência do servidor. Artigo 75. O acréscimo pecuniário decorrente da promoção vertical será devido no mês subsequente à data 1. Do término do interstício, automaticamente, se o servidor preencher dentro desses os requisitos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 74. 2. Da protocolização do requerimento, se o servidor preencher o requisito do inciso 3º do artigo 74 após o término do interstício.
3. Da aquisição da estabilidade, se o servidor preencher o requisito previsto no inciso 3º do artigo 74 dentro do interstício. 4. Em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária à obtenção do benefício na hipótese de que trata o inciso 1º do artigo 74. O acréscimo pecuniário será devido no mês das ocorrências previstas nos incisos deste artigo, somente quando estas recaírem no primeiro dia do mês respectivo. Será iniciada a contagem de novo interstício no mês em que o servidor adquirir o acréscimo pecuniário decorrente da promoção vertical. Artigo 76. O afastamento do exercício do cargo efetivo para ocupar o cargo de provimento em comissão no âmbito da Secretaria Municipal da Educação, de direção de unidade educacional, não prejudica o servidor para efeito de promoção vertical. Seção 3 da avaliação de desempenho. Artigo 77. A avaliação de desempenho para fim de promoção horizontal e vertical será realizada anualmente por comissão especialmente designada para esse fim e observará os seguintes critérios: produtividade e qualidade de trabalho, idoneidade profissional, zelo por equipamentos e materiais, procedimento profissional, presença no trabalho. Artigo 78. A comissão de que trata o artigo 77, designada por ato do titular da Secretaria Municipal da Educação, será composta: 1. Nos centros de educação infantil, pelo diretor, coordenador pedagógico, profissional do magistério efetivo e estável mais antigo da unidade. 2. Nas demais unidades educacionais, pelo diretor, auxiliar de direção, quando houver, coordenador pedagógico, profissional do magistério efetivo e estável mais antigo da unidade. Artigo 79. Na avaliação de desempenho, serão observados os seguintes conceitos: 1. Excelente, pontuação final igual ou superior a 9. 2. Bom, pontuação final entre 7 e 8,99. 3. Regular, pontuação final entre 5 e 6,99. 4. Insatisfatório, pontuação inferior a 5. Artigo 80. Poderá concorrer às promoções horizontal e vertical, nos termos desta lei, o servidor que alcançar no mínimo 7 pontos de média nas avaliações realizadas no interstício. Artigo 81. Da avaliação de desempenho cabe recurso ao titular da Secretaria Municipal da Educação no prazo de 5 dias úteis, contado da comunicação escrita feita ao servidor, acompanhada de cópia de ficha de avaliação, que o decidirá em 10 dias úteis. Parágrafo único. A comunicação a que se refere o caput poderá ser substituída pela ciência do servidor lançada na própria ficha individual de avaliação. Artigo 82. O servidor que não atingir a média mínima de pontuação fixada no artigo 80 será submetido a uma nova avaliação de desempenho decorridos 1 ano da ciência da decisão de indeferimento do pedido de promoção. Artigo 83. Os fatores de que trata o artigo 77, a ficha individual de avaliação de desempenho e demais critérios a serem observados no processo de avaliação serão regulados por ato do Prefeito Municipal. Artigo 84. A avaliação final do estágio probatório do servidor, se positiva, será considerada como avaliação de desempenho para efeito da primeira promoção horizontal, observadas as demais exigências previstas nesta lei. 85. Na hipótese de o servidor exercer as atribuições do cargo de diferentes locais de trabalho, as avaliações de desempenho serão realizadas pelas respectivas comissões e os resultados finais calculados pela média simples dos pontos alcançados em cada uma das avaliações efetuadas. Capítulo 4 das gratificações e prêmios. Artigo 87. Além das gratificações
e prêmios previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e em leis específicas, conceder-se-á ao servidor ativo, integrantes dos quadros do Magistério Profissional Público Municipal. Prêmio ao professor alfabetizador e prêmio à assiduidade. Agora aqui na seção, vamos ver aqui, na seção 5 do prêmio à assiduidade, artigo 98. Ao professor e educador em sala de aula e ao coordenador pedagógico que atua nas escolas, centros de educação infantil e unidade de apoio da Secretaria Municipal de Educação, que não apresentarem falta, licença ou afastamento durante o mês letivo, justificados ou não, conceder-se-á anualmente o prêmio à assiduidade, correspondente a 10% do valor padrão do vencimento. A. Categoria 1, 40 horas semanais da tabela de reenquadramento de que trata o anexo 10 da Lei Complementar 661/2007. Parágrafo único. O prêmio à assiduidade de que trata o CAPT será calculado mensalmente, acumulado e pago em uma única parcela na folha de pagamento do mês de dezembro. Título 4 da transformação de cargos e de enquadramento, capítulo único das normas gerais de transformação de cargo e de enquadramento. Artigo 99. Os atuais servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo do quadro do Magistério Público Municipal serão automaticamente enquadrados nos cargos previstos nos quadros permanentes especial de servidores que constituem o anexo 1 e 2, observadas as seguintes disposições desse capítulo. Artigo 100. No processo de enquadramento de servidores serão considerados os seguintes fatores: a igualdade de denominação e de atribuições de cargo, as transformações de cargos promovidas por esta lei, os vencimentos do cargo ocupado e o vencimento do cargo no qual se dará o enquadramento. A habilitação legal para o exercício do cargo, quando for o caso. Parágrafo único. As transformações a que se refere o inciso 2º foram promovidas com cargos efetivos que guardam similitude de natureza, grau de responsabilidade e complexidade de atribuições. Artigo 101. Os cargos de provimento efetivo de professor licenciado pleno, professor pós-graduado e professor mestre, integrantes do quadro setorial de educação, constantes no anexo 2º da Lei Complementar 127, de julho de 1996, promovidas e vagos, ficam transformados no cargo de professor. Artigo 102. Os cargos de promovimento efetivo de administrador escolar, superior escolar e orientação educacional, constantes no anexo 2 da Lei Complementar 127, providos e vagos, ficam transformados no cargo de coordenador pedagógico. Artigo 104. Os atuais servidores ocupantes dos cargos de professor licenciado pleno, professor pós-graduado e professor mestre serão enquadrados no quadro permanente de pessoal no cargo de professor 1, professor 2 e professor 3, respectivamente. Artigo 5. Artigo 105. Os atuais servidores ocupantes do cargo de professor licenciado pleno, detentores de pós-graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado, serão enquadrados no quadro permanente de pessoal no cargo de professor 1. Artigo 106. Os atuais funcionários ocupantes do cargo de professor pós-graduado, detentores de pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado, serão enquadrados no quadro permanente de pessoal no cargo de professor 2. Artigo 107.
Os atuais servidores ocupantes do cargo de professor-mestre, detentores de pós-graduação em nível de doutorado, serão enquadrados no quadro permanente de pessoal, no cargo de professor 3. Artigo 108. Os atuais servidores ocupantes dos cargos de atendente de creche e recreador, com a formação prevista na alínea A do inciso 1 do artigo 62, serão enquadrados no quadro permanente de pessoal, no cargo de educador. Artigo 109. Os atuais servidores ocupantes dos cargos de administrador escolar, supervisor escolar e orientador educacional serão enquadrados no quadro permanente de pessoal, no cargo de coordenador pedagógico 1. Artigo 110. Os atuais servidores ocupantes dos cargos de professor, cuja investidura tenha observado qualificação em nível médio, e de professor licenciado, cuja investidura tenha observado qualificação em licenciatura curta, serão enquadrados no quadro especial de pessoal, no cargo de professor. Artigo 111. Os atuais servidores ocupantes dos cargos de atendente de creche e de recreadora, não detentores de formação prevista na alínea A do inciso 1 do artigo 62, serão enquadrados no quadro especial de pessoal, no cargo de educador. Artigo 112. O servidor enquadrado na forma desse capítulo ocupará, dentro da faixa de vencimento, no novo cargo, o padrão cujo vencimento seja igual ao do cargo que estiver ocupando na data de vigência desta lei. Primeiro, não havendo coincidência entre os vencimentos, o servidor ocupará o padrão de vencimento imediatamente superior. 2. Caso o vencimento do servidor seja superior ao valor do último padrão fixado para a faixa de vencimento, ser-lhe-á assegurada a percepção do mesmo vencimento. 3. Do enquadramento não poderá resultar redução de vencimentos, ressalvadas a hipótese prevista no artigo 37, 15 da Constituição Federal. Artigo 13. Fica assegurado ao servidor ocupante do cargo de carreira, enquadrado na forma do artigo 112, integrante das classes de professor, educador e coordenador pedagógico, 6% sobre o respectivo padrão de vencimento, a cada 4 anos de exercício, a título de promoção horizontal, limitada a 8, observados os requisitos previstos nos incisos 2 e 3 do artigo 71. Parágrafo único. O dispostos no caput aplica-se aos servidores enquadrados na forma do caput e primeiro inciso do artigo 102, que alcançarem o último padrão de vencimento da respectiva faixa. Artigo 114. Fica denominada de adicional por tempo de serviço a promoção por antiguidade concedida ao servidor pela decorrência do tempo de serviço anteriormente identificada de progressão funcional e de triênio, agregada ao vencimento inicial do cargo ocupado pelo servidor na forma das leis instituidoras dos planos de carreira do Poder Executivo, suas autarquias e funções. Os percentuais definidos em lei para as vantagens pecuniárias de que trata o caput serão apurados e totalizados como base no tempo de serviço prestado pelo servidor no município, suas autarquias e funções, e incidirão sobre o padrão de vencimento resultante do enquadramento previsto neste capítulo. Os valores percebidos pelo servidor com base nos percentuais de que trata o inciso 1º serão desmembrados dos seus vencimentos precedentemente ao enquadramento previsto neste capítulo e pagos de forma destacada na folha de pagamento ao título de adicional por tempo de serviço. Artigo 115.
Os valores concedidos na forma de abono pecuniário serão incorporados ao vencimento do servidor, constituídos estes pelo vencimento inicial do cargo acrescido dos valores pagos a título de promoção por desempenho e por nova titulação, para efeito de enquadramento de que trata este capítulo. Artigo 116. Fica assegurado aos servidores enquadrados no quadro especial de pessoal: 1. Promoção horizontal, na forma de condições previstas no artigo 71, observados os percentuais interstícios previstos no anexo 2. 2. A reclassificação para o quadro permanente pessoal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mediante comprovação da seguinte habilitação: professor, formação em nível superior em pedagogia ou curso normal superior para atuação na educação infantil ou séries anos iniciais do ensino fundamental. B. Professor licenciado, formação em nível superior com licenciatura plena para atuação nas séries anos finais do ensino fundamental e educação de jovens e adultos. C. Educadores, formação em ensino médio na modalidade normal ou graduação em pedagogia com habilitação em pré-escolar ou séries iniciais ou graduação em superior, em normal superior. Artigo 117. Os servidores que forem reclassificados para o quadro permanente de pessoal serão enquadrados no padrão inicial da tabela de vencimento, observadas as regras previstas no artigo 112. Parágrafo único. Todos os efeitos funcionais e financeiros decorrentes da reclassificação se produzirão a partir da data de sua homologação. E aqui, logo à frente, temos o capítulo 5, que é as disposições transitórias, não havendo necessidade de estudo do capítulo 118 ao 126 para concurso.